Tchau, leitores do blog cidadaniaitaliana.net e youtubers do canal Manual da Cidadania Italiana. O tema do vídeo de hoje é corrigir, retificar os documentos para o reconhecimento da cidadania italiana. Então estamos aqui no site do consulado italiano e vamos ver o que o consulado orienta para quando uma pessoa tem erros na sua certidão. O que você deve fazer? Lembrando que é uma lei interpretativa, esse aí que é a maior dúvida de todos, uma das maiores dúvidas de todos os requerentes da cidadania italiana é: retifica ou não retifica a documentação? Essa é uma dúvida muito recorrente, porque como é interpretativa, pode ser que você entregue os seus documentos no consulado italiano de qualquer região aqui do país e tenha respostas diferentes, né? Pode ser que um aceite, o outro não aceite. Você vai na Itália, no passado aceitava documentações com alguns erros, agora eles não estão aceitando. Então vai depender muito da autoridade italiana, né? Então vamos, só para você ter uma noção, vamos aqui baixar, né? Eu já baixei, estamos no consulado italiano de Curitiba e vamos ver quais são as orientações para quem tem erros nas suas certidões. Vamos ver lá, tá aqui: caso de erros nos nomes e sobrenomes italianos nas certidões brasileiras. Caso as certidões de registro civil contenha erros ou dados dos ascendentes falecidos ou não sejam requerentes tenham sido alterados com o passar do tempo, não se deve solicitar a retificação desses registros junto à Justiça Brasileira. Aqui eles dão um exemplo: ascendente Giovanni Battista Bianco, e no casamento consta João Batista Bianco. Perceba aqui nesse caso que o nome de Giovanni passou para João porque é uma tradução, nenhum problema. De Batista com 2T ficou com um T, né? E o Bianco permaneceu igual. Realmente é um erro minúsculo, então já é aceito. Agora o problema, gente, é que às vezes não tá tão bonitinho assim as certidões, né? Tem muitas certidões que apresentam muitos erros da certidão de nascimento do antenado italiano, casamento, aí vem a certidão de nascimento e casamento do seu bisavô, do seu avô, e vai tendo pequenas variações. Aí que começa o problema. Entretanto, se nas certidões de registro civil dos requerentes vivos existe divergência no nome ou no sobrenome, nascimento Evelina, casamento Eveline, então, ou seja, de uma certidão para outra mudou qualquer letra, o consulado italiano já entende que sim, nascimento Rossi, casamento Rossi. Então, se mudar, mesmo que você pode perceber que, mas é ridículo, são letras ali, por exemplo, no caso do Rossi, são letras que têm o mesmo som, 2S e 2E, né? Porque no Brasil, né, lê como se escreve. Mas é um erro ridículo. Estão pedindo. Ou ainda, se em datas e local de nascimento. Gente, data e local de nascimento não tem jeito. Se tiver algum erro, qualquer, tanto na Itália quanto no Brasil, você vai ter que retificar, né? Aí não tem jeito, não tem jeito. Na certidão de nascimento e casamento da mesma pessoa apareçam diferentes datas de nascimento, os registros deverão ser uniformizados com dados corretos e deverá ser apresentada a certidão de inteiro teor, onde constam claramente todas as retificações feitas na certidão, os dados que constavam na certidão emitida originalmente e como for alterado, onde constou Eveline, que passa a constar Evelina, certo? E tem mais essa dúvida: se as alterações constantes na documentação suscitarem dúvidas quanto à identidade da pessoa, o comune ou o consulado poderá solicitar documentação complementar. Está na lei italiana. Então perceba que não é tão simples assim.
pode ser que esses erros aqui que o consulado entende que precise retificar no consulado de Curitiba, outro consulado entenda que não, certo? Porque isso é um erro de som. Rossi e com 2E Rossi. Então, como é uma lei, a lei é interpretativa, aí complica. Então, para solucionar esse problema, gente, quando é assim, Rossi, um S, 2 Z, Evelino, se é no consulado de Curitiba, você nem pensa duas vezes, você já manda retificar, certo? Agora, por exemplo, você para retificar, você tem duas saídas, né? Por exemplo, quando é um erro pequeno desse aqui, Rossi com 2S e Rossi com 2E, e você está na Itália, né? E o Comune nega o seu pedido de requerimento do italiano, porque ele diz que sua documentação não está, precisa de retificação. O que você pode fazer? Se você está na Itália, você pode procurar um advogado italiano, certo? E buscar a opinião do advogado, porque já aconteceu isso na Itália, as pessoas tentarem entrar com a cidadania italiana e com pequenos erros a autoridade italiana não aceitar os documentos, eles ingressaram na justiça italiana, e a justiça italiana deu a favor, tanto é que já tem jurisprudência, por isso que os consulados já estão aceitando pequenos erros. Então a pessoa entra na justiça italiana, ganha, e o comune é forçado a fazer esse processo de cidadania italiana. Até por que muitos funcionários italianos eles negam, né, receber documentos com erros, mesmo eles sabendo que já tem jurisprudência, já tem aceitações com documentos com erro, porque eles não querem se incomodar no futuro, porque pode chegar o chefe dele ou ter uma auditoria e falar: você errou, não era para você aceitar essa documentação, estava com erro. Então, como eles não querem se incomodar, né, não querem que a bomba estoure na mão deles, eles já fazem isso, né? Tá com erro, ou você vai lá na justiça italiana e vem uma sentença de um juiz dizendo que esse documento tá ok, pode ser aceito, ou você faz o seguinte: você vai no Brasil e retifica toda essa documentação, né, que é a segunda hipótese que eu vou falar depois. Então são essas duas possibilidades. Então, o que eu vou sugerir para você? Se você for fazer na Itália sem assessor, retifica seus documentos aqui no Brasil, ou já leva um dinheiro disponível para você, se precisar, você contratar um advogado. Ou se você vai fazer já com assessoria, sempre contrate um advogado. Porque se você tiver esse problema aí, o assessor, né, o assessor que só sabe que ele tem 10 anos de prática de cidadania italiana. Gente, ele só pode fazer trabalho administrativo. Ele não pode exercer advocacia porque ele não tem o diploma, ele não tem o registro, tanto aqui no Brasil ou lá na Itália, para ser advogado. Então, na realidade, ele vai lavar as mãos, né? Por exemplo, se tem uma ideia, eu já vou mostrar aqui para vocês. Vamos voltar aqui para a internet. No Brasil, né? No Brasil, essa é a lei que regulamenta o Estatuto de Ética do Advogado no Brasil. Tá lá. São atividades privativas da advocacia: a postulação a órgão do Poder Judiciário e a juizados especiais. Inciso 2º, atividades de consultoria, assessoria e direções jurídicas. Então, só o único profissional que pode dar orientação sobre lei brasileira é o advogado. E para fazer a cidadania italiana, envolve leis brasileiras, como a lei de registro civil, né, que vai ser utilizada nesse caso se você precisar retificar sua documentação. Então, se você tem alguma dúvida, você tem que consultar um bom advogado, né, um advogado que atua na área de direito civil, certo? Gente, e se fizer a interpretação ao pé da letra, nem um assessor, né, que registrou a empresa dele para fazer trabalhos administrativos, nem ele pode te orientar a como fazer esse procedimento. Ele só pode falar assim: procura um advogado. Se ele falar muitos detalhes da lei, você tem que ir no cartório fazer isso, você tem que ir em outro lugar fazer isso,
ele está exercendo ilegalmente a profissão. Ah, mas não precisa ir no fórum, né? Não tem problema, a advocacia ela é extrajudicial e judicial, né? Então mesmo ele te dando, ah não, vou te dar uma dica aqui, você pega a lei e tal. Não, ele está exercendo ilegalmente a profissão. É claro, gente, que se você está contando como você fez a sua cidadania italiana, não tem problema. É diferente de uma pessoa que tem uma empresa que fala que tem 10 anos de assessoria à cidadania italiana na Itália, só que ela não tem o diploma de direito, nem de advogado, né? Ela não é nem advogado no Brasil nem na Itália. Então ela está exercendo a profissão ilegalmente, sim. O máximo que ela pode falar é assim, ah, se você tem algum erro, de mostrar quais são os erros que você precisa procurar um advogado, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas ele aprofundar o conhecimento dele em lei, aí ele está exercendo a profissão ilegalmente, certo? Ele não pode nem te cobrar por isso, né? O mais certo a ele fazer é ele entrevistar um advogado, né? Ele faz a pergunta e o advogado fala sobre algumas particularidades da lei. Aí está correto. Mas a pessoa que não tem, não é advogado, ele não pode entrar a fazer análise ou orientar uma pessoa profundamente de acordo com uma lei, certo? Então vamos voltar, né, aqui a retificação de sobrenome. Então você tem duas possibilidades. Se é erros pequenos, como esse Rossi com 2S ou Rossi com 2C, se a autoridade italiana negar, você pode contratar um advogado italiano falando, ó, meu direito está sendo negado para o reconhecimento da cidadania italiana porque a autoridade italiana não está aceitando, quer dizer que meus documentos estão incorretos. E se o juiz italiano entender que não, que essa documentação está correta, que está de acordo com a lei italiana, que já tem até jurisprudência, já tem até algumas leis sobre esse assunto, aí o juiz vai dar uma sentença e a autoridade italiana é obrigada a aceitar. Então muitas autoridades são assim, não quero problema, pô, isso aqui tem erros, e agora, será que aceita ou não? Ela vai falar assim, procura as autoridades italianas e se vir uma sentença aqui dizendo que tá tudo ok, eu vou aceitar a sua documentação, certo? Então não adianta, se você tivesse problema de ter aconteceu o seguinte, no passado, né, veio teus parentes lá e conseguiram. Aí você foi no mesmo comune, chegou na hora, a autoridade falou, não, eu não vou aceitar porque tem erros. Tá, mas os meus primos, meus parentes, mas agora eu não estou aceitando. Pode acontecer isso aí, né? Então perceba que é uma das pode se tornar um problemão lá na Itália, certo, pessoal? Então é sobre isso que eu queria falar com vocês sobre o assunto. Então tem erro, aí você, olha só, o ideal é o seguinte: você vai fazer sem assessor, entre em contato com a autoridade italiana que você vai entrar com o seu pedido de documentação italiana, entra lá e perguntar, se eu entregar dessa maneira, vocês vão aceitar a minha documentação? Se eles aceitarem analisar a sua documentação antes de você entrar com o pedido, né? Beleza. Agora, se eles... Não, só analisamos documentos se você entrar com o pedido. A orientação tem erros pequenos, como esse aqui que eu mostrei aqui, que o consulado italiano já não aceita, né? Ou você sai daqui do Brasil com tudo retificado, aí você não tem problema nenhum, né? Ou você corre o risco, vai para a Itália, e se eles negarem, você vai ter que contratar um advogado lá. Ou, né, tem para assessoria gratuita o defensor cívico. Mas defensoria gratuita, não vai ser aquele atendimento exclusivo. Você é só mais um, né? Ele vai fazer dentro dos prazos, mas não vai ser um bom atendimento como é de um advogado, né? Um advogado que vai estar ali só exclusivamente para defender o seu direito. Então é isso, pessoal.
Então, muito atento com esses pequenos erros, né? Eu já vi casos em certidões que o nome correto do italiano era Zoccatelli e não sei por que virou Lucatelli. Trocou de sobrenome, mas você percebia que era só um erro, né? E só que nesse caso aí ele era obrigado a retificar no Brasil, nem na Itália, como entrando ali na Itália o juiz ia dar, né? Então a pessoa ia ter que retificar de qualquer jeito, né? Principalmente datas também. Então fique muito atento com isso, revise as suas certidões, né? E sempre fique atento para contratar o profissional correto, né? Porque não adianta nada você entrar em contato com o assessor que faz só trabalhos administrativos, que ele vai dar a opinião dele, né? Ele vai falar: onde eu trabalho eu aceito. Só ele pode falar isso, né? Às vezes ele fala isso porque ele quer também receber o dele, ele quer ganhar o dele, né? Então, pessoal, na dúvida, sempre contrate o advogado que poderá, ou melhor, o profissional que poderá resolver todos os seus problemas, que é o advogado, tanto no Brasil, né, se precisar, ou um advogado na Itália, né? Então, essa era o tema discutido desse vídeo de hoje. Um grande abraço, pessoal. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários aí, né? Ou e-mail para o contato@cidadaniaitaliana.net. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.